Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar as melhores regiões para a gente operar, os melhores trades na B3, em Nasdaq, no ouro e também no Bitcoin. Eu cravei a mínima do Bitcoin, a mínima do ouro e também aqui em Nasdaq. E agora vocês vão entender o racional dessas operações. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o grupo dos meus alunos. Aqui eu vou adicionar os estudos em Nasdaq, acrescentar aqui, já explico cada um deles. Agora eu vou adicionar os estudos no ouro. Esse aqui é o grupo da Black Arrow que os alunos têm de forma vitalícia. E agora eu vou adicionar também os estudos do Bitcoin. Então, tudo aqui já adicionado. Eu mandei às 8h42 e os alunos só têm o trabalho de copiar e entrar nas operações. Então, vamos começar primeiro com Nasdaq. Aqui nós temos essa retração dessa movimentação de alta, liquidez aqui e aqui. Ou seja, após medir essa movimentação de alta, os compradores tendem a comprar nesses níveis de Fibonacci, que eu marco a partir dos pontos de liquidez, que são essas extremidades do mercado, esses fundos. Essa primeira região, ele segura um pouco, não desenvolve muito, depois ele desce reto, sem deixar nenhum gatilho. Aqui, até dá para considerar um gatilho, ele fez esse engolfo de alta, quando ele rompe essa máxima anterior desse candle vermelho. E aqui ele até ativa esse pivô de alta, onde ele vai minimamente no ponto de liquidez. E qual seria esse? Seria esses fundos que o mercado deixou e o mercado vai lá no ponto de liquidez e volta. Então, no mínimo aqui você vai sair no 0 a 0. Não tem como a gente sair com stop nessa operação. Então, ele volta a romper, não desenvolve bem esses primeiros pontos e ele vai naquele ponto principal. Antes de explicar esse ponto, aqui como ele já rompeu essa retração Fibonacci que eu havia marcado, rompeu esse fundo, a gente exclui. Porque uma retração Fibonacci, ela tem uma lógica da gente marcar um topo e um fundo. Se esse topo ele é rompido, a gente tem que renovar essa Fibo para um novo topo e aí sim pensar em operar essa nova retração Fibonacci. Então, como rompeu esse fundo que eu havia marcado, ou a gente renova essa retração Fibonacci ou a gente exclui. Então aqui eu vou excluir e eu vou mostrar para vocês a lógica dessa compra na mínima que eu marquei e mandei para os meus alunos. Então a gente tem esse topo aqui com essa mínima movimentação de alta e o mercado retraiu antes até o 61,8%. Nesse ponto o mercado faz essa movimentação de alta. Aqui a gente identifica uma força compradora nessa região e aqui nós temos um suporte nivelado. O que isso significa? O mercado está olhando para esse ponto, sabe que é um ponto de compra e sabe também que além de ser um ponto de compra, eles estão comprando e deixando o stop aqui abaixo desses fundos, ou seja, é um ponto de liquidez junto com a retração de 61,8%. Isso dá uma força ainda maior para a gente poder fazer essa compra. Então aqui ele segurou no meu ponto de compra e fez essa movimentação aqui de alta. Eu fiz essa compra, saí cedo, mas olha aqui, ele pagou 40 pontos e o meu stop era de 8. Então se a gente dividir 40 por 8, pagou 5 vezes o meu stop que estava aqui embaixo. Então eu estava satisfeito com esse trade e ele estava vindo de uma tendência de baixo. Eu não tinha muita informação para eu segurar esse trade e em breve ia ter a abertura do mercado americano, que foi exatamente aqui. Então eu não tinha muito motivo para segurar. Quando eu vi que o mercado ele começou a fazer essa movimentação um pouco mais lenta, infelizmente ou felizmente ele me tirou e depois desenvolveu. Aqui a minha meta do dia já estava batida e eu também não iria segurar tudo isso. Provavelmente eu teria saído aqui nesse 61,8%. Mas então ele segurou no 61,8% e veio pegar essa primeira liquidez principal e depois essa segunda aqui nesses topos. Depois, usando os estudos que eu mandei aqui para os meus alunos, nós temos essa movimentação aqui de alta. Eu marquei essa liquidez desses topos que o mercado havia deixado e rompeu, o mercado capturou a liquidez, foi nos 50% e explodiu aqui para cima. Caso você opere em outras plataformas e quiser copiar os meus estudos, você também pode fazer isso manualmente. Tá aqui os meus estudos do ouro e ele segurou nessa região de liquidez, como você pode identificar, rompeu esse topo. Antes ele segurou 2 vezes no ponto de venda que eu tinha mandado para os meus alunos e desse ponto de venda ele veio pegar a liquidez aqui desse fundo nessa retração Fibonacci, segurando no 61,8%. E daqui ele só se valorizou durante o dia inteiro. E aqui no Bitcoin, essa aqui foi a análise pré-mercado. Vou excluir
os outros estudos que o preço não chegou. Então, o racional foi o seguinte: marquei a retração Fibonacci de alta, esperei retrair no 61,8%, fiz a minha compra e deixei o stop abaixo da liquidez. Depois eu marquei a retração Fibonacci do fundo até esse topo e quando ele retraiu no 61,8%, pegando a liquidez desses fundos e topos, eu resolvi zerar o meu trade, pagou bem e depois ele foi até o 50% para dar continuidade na movimentação de alta. Nem sempre você vai conseguir pegar 100% das movimentações. Muitas pessoas deixam de lucrar porque não realizam seus trades e aí perde e no dia de ganhar ele vai lá, segura e o mercado volta contra ele. Eu poderia até ter vendido mais uma vez aqui nessa zona de venda que eu marquei para os meus alunos, segurou bastante inclusive, mas eu já tinha batido a minha meta no Bitcoin e também aqui em Nasdaq. Respeitei o meu gerenciamento e a minha meta e encerrei o meu dia. No Ibovespa, o mercado foi bem fraco no começo do dia, seguiu reto até um ponto de liquidez, não estava muito interessante operar aqui, muito lento essas movimentações e depois, no final da tarde, ele foi até o 61,8% nesse ponto de liquidez que seria a abertura do mercado junto com esses fundos e ele vem aqui nessa zona de briga e inicia o processo de retração. Retraiu até o 61 e depois veio aqui até os 50%. Então basta ter paciência de chegar nos pontos que eu mesmo estabeleci e ter paciência de deixar o mercado se desenvolver. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e acessar os links aqui na bio para você acessar todo esse conteúdo.